Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Espero que tenham tido um excelente final de semana. Hoje, estamos começando mais uma semana muito próspera e abençoada, graças a Deus. E eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é mineiro e, sendo mineiro, a gente sabe que ele gosta de fazer aquela ponte aérea Minas-Estados Unidos. O nome dele é Jonathan Félix. Ele vai falar um pouco para nós sobre como ele investe, o que ele está trabalhando hoje, como ele tem ajudado as pessoas a terem uma vida mais próspera nos Estados Unidos. Jonathan, seja bem-vindo. Gratidão, José. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Que bom. Pode se apresentar um pouquinho para o nosso pessoal. Perfeito. Então, meu nome é Jonathan Félix, né? Eu tenho aí hoje 36 anos e já desde 2016 eu viajo para os Estados Unidos. Como o José falou, né? Eu tenho essa mania mesmo de mineiro, né? Que o mineiro, a grande maioria dos mineiros estão nos Estados Unidos, em sua grande maioria buscando uma vida melhor, né? Mais qualidade de vida e realmente construir algo no Brasil. Então, desde 2016, eu conheci esse pessoal e venho ajudando eles a voltar o quanto antes, porque muitos desses mineiros querem voltar para sua terra, né? Mas antes não tinham condições. Então, esse é o meu trabalho. Antes disso, eu já trabalhei, né, do lado ali de emprestar dinheiro, já trabalhei do outro lado do direito também, mostrando para algumas pessoas algumas cláusulas contratuais que poderiam estar abusivas. E hoje, desde 2016, eu venho trabalhando com esse foco em ajudar a alavancar patrimônio. Então, esse é o trabalho que eu faço hoje. Ah, legal. E, atualmente, seus clientes estão aonde? Aqui, nos Estados Unidos? Como que está isso? Perfeito. Então, o que acontece? A maioria dos meus clientes são dos Estados Unidos. Eu tenho clientes em outros países, mas a sua grande maioria estão nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil em abril do ano passado e comecei a fazer um trabalho também aqui no Brasil e tem alavancado bastante a minha carteira também no Brasil agora. Entendi. E o que o pessoal vai buscar lá nos Estados Unidos? O que motiva esse pessoal a deixar o Brasil? Josué, essa é uma pergunta que eu fiz para vários imigrantes quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, que foi em 2016. Eu estou para te falar que acho que quase todas as pessoas que eu conheci lá, pouquíssimas realmente são imigrantes legais, né, ou conseguiram essa legalização. Então, a sua grande maioria busca sair do Brasil porque já tentou de tudo. Já tentou vender tudo que podia no Brasil, já tentou estudar, muitos não tinham condições nem de pegar um ônibus para ir fazer a prova do Enem, só para você ter ideia. Então, depois de terem tentado tudo, de terem esgotado todas as possibilidades, e muitos são do interior, né, de Minas Gerais. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que são do interior de Minas Gerais, muitos clientes que são do interior do Goiás. Então, essas pessoas, elas já tentaram de todas as formas e não viam saída, porque a sua região é uma região muito mais de agro, né? Então, você vai ter pessoas muito ricas e pessoas realmente que são mais humildes, que vão estar trabalhando para essas pessoas muito ricas e não conseguem vislumbrar um futuro. Então, eles realmente tentam visto, muitos não conseguem, em sua grande maioria, porque eles não têm patrimônio, não tem nada que os ligue, né, ao Brasil. Então, existe essa negativa muito grande de vistos para os Estados Unidos. Então, eles resolvem ir da forma ilegal, né, que em sua grande maioria é atravessando mesmo pelo México. Por que corta no final? Entendi. Mas assim, é complicado isso, né? Porque, por exemplo, como a gente conversou outro dia, o Brasil é um lugar muito bom para você morar, desde que você seja rico. Já nos Estados Unidos, é um lugar muito bom para quem é pobre morar. Porque eu estava vendo, inclusive, outro dia, um conjunto de facas lá nos Estados Unidos, R$ 600. O mesmo aqui no Brasil, R$ 5.000. Você compra um carro bom a preço de nada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você compra um carro ruim
a peso de ouro. Então, como que é isso? O que você pode falar para a gente? Eu falo que isso é até a primeira visão, né, que um brasileiro tem quando ele chega nos Estados Unidos. Ele acha tudo tão incrível, ele fala, eu sou rico, né? Porque com um salário, vamos assim dizer, de um mês, né, que uma pessoa que chega nos Estados Unidos não tem conhecimento nenhum, não trabalhava com nada aqui no Brasil, por exemplo, da área de construção, né, que é o foco quando a pessoa sai do Brasil e vai para lá para imigrar ilegal, geralmente os homens vão para construção e geralmente as mulheres vão para house clean, né, que é maior quantidade dos brasileiros que vão fazem isso. O que acontece? Você, não sabendo nada, você vai chegar lá ganhando, entre médias, varia muito de estado para estado, mas vamos colocar uma média de $100 a diária, né? Então, ou seja, no final de um mês, ou você vai fazer $2.400, ou você vai fazer $2.000 se você trabalhar só de segunda a sexta. Não tem trabalho todos os dias, dependendo do local onde a pessoa vai, ela vai ter esse problema, porque tem os problemas climáticos. Se estiver chovendo e o seu trabalho é um trabalho externo, você não trabalha. Então, você perdeu $100. Mas o que acontece, geralmente, na matemática média, né, do mês? Você termina o mês com um recurso que dá para você pagar, talvez, um quarto onde você está morando, porque dificilmente a pessoa que chega lá, ela consegue já alugar uma casa. Geralmente, ele chega e aluga um quarto na casa de alguém. E, geralmente, é um próprio brasileiro, né, alguém que te indica. Então, o que acontece? Você vai alugar um quarto ali mais ou menos por $600, $700. Isso também vai variar de estado para estado. Uma vez que você está morando nesse quarto, você consegue comer o mês, né? Se você mesmo fizer sua comida, consegue $50, $200, dá para comer. Existem muitas coisas baratas, né? Agora, quando o brasileiro chega e quer se deslumbrar, aí é complicado. Porque aí você vai comer num restaurante, vai sair mais caro, mas caso contrário, você consegue comer bem, você consegue morar bem e você vai ter trabalho. Então, o que acontece? Com esse trabalho, você consegue comprar um carro. Realmente, você entra no marketplace, você vê carros por $300, $400, $600, né? Claro que não são carros muito bons, mas aqui no Brasil, esse mesmo carro vai estar custando 15, 16 mil reais. Então, você consegue, com 4, 5, 6 dias de trabalho, comprar um carro, né? Para ser o seu primeiro carro, para te levar de um lugar para o outro. Até porque, para você fazer uma compra lá, é muito difícil. Por quê? É muito longe. Tudo se torna muito longe. Lá nos Estados Unidos, você não tem essa composição que a gente tem aqui de bairros e dentro daquele bairro ter um supermercado. Geralmente é uma região onde ficam os supermercados. Então, você vai para aquela região. São como se fossem condomínios, né, os bairros. Então, isso pode levar a pé, e eu falo que eu já fiz isso lá, para andar 1 hora para chegar no supermercado. Então, depois você voltar 1 hora carregando compras, você não consegue. Então, se você trabalhou ali 6 dias e conseguiu comprar um carrinho que seja, você já consegue fazer essa locomoção. Então, o brasileiro, quando ele vê isso, ele se encanta, né? Por causa da facilidade. Mas uma coisa que eu falo é que todo brasileiro chega lá e faz rapidamente, eu já vi brasileiro, às vezes, deixar de comprar um carro, ou deixar até de comprar certas coisas necessárias, é o tal do iPhone, né? O brasileiro chega e a primeira coisa que ele quer é comprar um iPhone, porque com um mês de trabalho ele consegue comprar um iPhone. E no Brasil, quanto tempo leva, né? Entendi. Agora, é engraçado, né? E como, por exemplo, e como que você auxilia, como que é o seu trabalho auxiliando esse pessoal lá nos Estados Unidos? Você ajuda eles na questão financeira, a se organizarem? Você só ajuda lá, ajuda aqui também? Como que é essa parte do seu trabalho? Perfeito. O que acontece, Josué? A maioria desses brasileiros, quando chegam lá, eles vão ficar deslumbrados, então eles vão querer comprar roupa de marca, vão comprar celular, né? Vão adquirir coisas lá, porque é muito fácil você também chegar com um passaporte. Se você tiver o seu passaporte, você consegue comprar e financiar um carro. Você dá $2.000 e financia o carro, uma prestação que vai ficar ali dependendo entre $300 a $500, dependendo do veículo, tá? Isso eu estou te falando que eu já vi veículos de $23 mil sendo vendidos dessa forma. Então, o que acontece? Esse veículo de $23 mil aqui no Brasil vai estar custando quase R$200 mil. Então, seria, por exemplo, um HR-V, né, que está nessa faixa de preço. Então, por isso que você vê muitas pessoas nos Estados Unidos, às vezes a casa nem é tão incrível assim, mas com um carrão na porta, por causa dessa facilidade de adquirir um veículo. Aí, está com carro, está com celular, e eles ficam deslumbrados durante o início, durante o primeiro ano, acontece muito. Eu estou para te falar que eu conheço pessoas que estão deslumbradas já tem 10 anos, né? Não mudou isso. Continua do mesmo jeito.
Mas o que eu notei quando eu conversava, eu dizia que pessoas estavam lá com planos, chegaram lá com planos de ficar 3, 4, 5 anos no máximo e voltar para o Brasil, porque essa pessoa estava ou está de forma irregular, então ele quer voltar logo, porque ele tem medo, né, da imigração. Mas o que acontece? Essa pessoa não se planeja, ela vai vivendo o dia. Então ela recebe, ela paga um aluguel, ela compra uma roupa de marca, ela compra um relógio, né, um celular, e vai fazendo assim. E acaba que passa-se os anos, quando ela assusta, né, ela não fez nada, ela não investiu no Brasil. E corre o risco, como já vi, de realmente vai fazer uma viagem e é preso, né? Porque está em outro estado e tem esse problemática dos Estados Unidos, eu falo para quem é imigrante, que é a questão da diferença, né, de leis estaduais, que é muito grande. Então, você está no estado aqui, você vai viajar, às vezes você vai passar no meio de um estado que a lei migratória é muito pesada, né? Então, você vai parar numa blitz, eles veem que você é irregular e te prendem. Então, eu falo que a pessoa tem que ter um plano. E quando eu cheguei lá e comecei a conversar com essas pessoas, eu vi que eles tinham dificuldade de se planejar, de saber, poxa, eu brinco, né, que tem aquele filme Alice no País das Maravilhas, onde o gato fala, né, você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, é o que acontece com a grande maioria. Eles não sabem para onde vai e vão vivendo. Então, os anos vão se passando e eles não fizeram nenhum tipo de planejamento. Então, onde entra o Jonathan? O Jonathan entra para sentar com eles e falar aonde você quer chegar e em quanto tempo. E do que você está disposto a abdicar para que isso aconteça. Então, eu entro nessa forma, auxiliando eles, né, e criando ferramentas para que eles consigam chegar no tão sonhado sonho deles, né? Porque muitos vão, né, para o que a gente chama aí, o sonho americano, né, de ir lá e fazer dinheiro e voltar para o Brasil, e realmente, com o dólar no patamar que está, isso se torna muito mais fácil para quem já está lá, né? Para quem quer ir, já se torna um pouco mais difícil, mas é uma realidade muito mais fácil do que aqui no Brasil você conquistar tudo que quem está lá consegue conquistar, entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, no que a maioria do pessoal que está lá está investindo os recursos? Bom, até assunto, né, de outra conversa que nós tivemos, né, que eu falo que muitas pessoas vão para lá e fazem exatamente a mesma coisa. Quando eu fui analisar, quase todo mundo vai para lá, juntam dinheiro. Os primeiros anos, geralmente, se ajuda a família toda no Brasil, né? Porque todo mundo acha que você chegou nos Estados Unidos e está rico, então começa a te pedir iPhone, começa a te pedir um monte de coisa. Então, muitos chegam lá e começam a ajudar a primeira família aqui. Depois é que eles começam a pensar neles. Aí compram um terreno ou compram uma casa e começam a comprar casas. Então, a sua grande maioria investe em comprar casas, acreditando que no futuro vai poder viver de aluguel, né? Então, é o que mais fazem. Agora, as pessoas que já vêm de áreas mais rurais, eles tendem também a comprar terras e investir em gado. Isso é o que a grande maioria faz. Entendi. E assim, e fora gado e terras, tem algum outro planejamento? Tem algum outro mercado? Tem alguma outra situação? Sei lá, fundos, renda fixa, criptomoedas, Bitcoin? Como que tá isso? Então, o que acontece? Né? A minha formação é finanças, blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. Então, é onde eu começo a mostrar para eles que existem outras formas. A sua grande maioria não tem nenhum planejamento. Só vão adquirindo esses imóveis, ou os próprios parentes falam, tem um imóvel aqui barato, tem uma terra barata, compra aqui, compra ali, eu vou vigiar para você. Eu já presenciei situações de pessoas que achavam que estavam ricas, porque estavam nos Estados Unidos há quase 20 anos, investindo no Brasil, mandando dinheiro para uma conta bancária, onde familiares estavam administrando, e quando eu apresentei, né, outras alternativas, essa pessoa falou, não, peraí, eu tenho R$1 milhão no Banco do Brasil e eu vou investir com você. E o que acontece? Essa pessoa, quando pressiona o familiar para ver, esse dinheiro já não existia mais. Acontece muito do familiar simplesmente ter torrado o dinheiro todo. E a pessoa acreditava que ela tinha o dinheiro aqui. Então, você imagina, a pessoa já estava achando que ela voltaria para o Brasil, porque ela teria uma renda, que é o que a grande maioria me pede. Jonathan, eu quero voltar para o Brasil, mas eu não quero voltar para a mesma vida que eu tinha. Eu quero
estruturar. Então, onde entra o Jonathan? Onde entra o trabalho do Jonathan? Eu vejo muito isso, que eles não têm conhecimento e também não buscam conhecimento. E muitos não têm tempo para isso. Porque uma coisa que acontece nos Estados Unidos e que eu falo que as pessoas não veem aqui do Brasil quando vai para lá, é o seguinte, lá você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava aqui. A diferença é que o dinheiro, ele alcança, né? O dinheiro, ele tem esse valor maior, você consegue adquirir coisas, porque o dinheiro lá compra coisas com maior facilidade. E também compram aqui, se você mandar esse dinheiro. Mas a primeira coisa que a pessoa não pode esquecer, ela precisa entender que ela ganha em dólar e ela vai gastar em dólar. Se o que sobrar e ela puder mandar para o Brasil, vai ser multiplicado por 5 ponto alguma coisa. Mas antes disso, não, ela tem que entender qual que é o meu custo. Então é isso que eu desenho. Eu vou chegar para a pessoa e vou falar, primeiro eu vou identificar o perfil dessa pessoa. Qual que é o perfil? Seu perfil é moderado, seu perfil é mais conservador ou é mais arrojado? Em sua grande maioria é conservador. Até porque, como você disse, né, a grande maioria são mineiros, né? Eu conheço muitos mineiros, goianos, conheço pessoas de outros estados, Acre e tudo mais, eu conheci muita gente, mas o que eu mais vejo são pessoas extremamente conservadoras e também conservadoras pelo que aconteceu, porque passou muito aperto para chegar nos Estados Unidos, foi muito difícil a travessia. Quando chegou lá, tem todo um medo, né? Porque o que mais acontece é esse medo, esse receio, a dificuldade que você tem de conversar, né? Porque muitos vão para lá sem saber falar inglês. Então, chega lá, vão trabalhar para brasileiros, e muitos desses brasileiros que eu vi, tá? Eu conheci muitos brasileiros incríveis que davam oportunidade para outros brasileiros, mas também eu vi muitos casos de brasileiros que chegaram lá, trabalharam a primeira semana, e lá você recebe semanal. Então, essa pessoa, na primeira semana, simplesmente trabalhou e não recebeu, porque aquele cara desapareceu, né? Ele foi lá, te fez trabalhar e não te pagou. Então, você vai fazer o quê? Você vai reclamar com quem? Com a polícia? Se você é ilegal? Então, acontece muito disso, né? Da pessoa chegar lá e ficar sempre vivendo esse medo constante. Medo de ser parado numa blitz, dependendo do estado que você está, isso não é problema, porque se for uma blitz, algumas polícias, por exemplo, South Carolina, né? Que é o estado que eu tenho muitos clientes. Lá, a polícia de trânsito só resolve sobre trânsito e a polícia de imigração é sobre imigração, a não ser que você esteja cometendo um crime. Exemplo, sou parado e eles veem uma garrafa de cerveja no meu carro, uma latinha de cerveja. Com certeza, você agora está respondendo por um crime, aí acaba acionando a polícia de imigração e essa pessoa é deportada. Então, já vi casos assim também. Mas, em sua grande maioria, se você estiver dentro da lei, se foi só um problema de trânsito, vai ser resolvido como problema de trânsito. E eu já vi várias vezes isso acontecer. Mas essas pessoas, elas ficam totalmente perdidas. Por quê? Eles não sabem o que fazer, né? Onde eu vou investir? Porque não tem esse tempo de tanto que trabalha. Né? Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, o que eu quero é só tomar um banho e descansar. Só que vai chegar em casa não pode descansar, porque ainda tem que preparar a comida para jantar e a marmita do outro dia. Né? Porque se você quer economizar, você tem que fazer a marmita do outro dia. Então, a vida se torna muito rápido, os dias passam muito rápido lá, porque muitas pessoas trabalham quase todos os dias, exceto o domingo. Muitos tiram o domingo para descansar. Então, você não tem tempo de estudar. Então, quando você fala com uma pessoa de um fundo imobiliário, e como a grande maioria, como eu te falei, os mineiros, né, eles tendem a fazer aquela questão assim, eles vão vai botar um para ir, né? Alguma parente que é um pouco mais arrojado, tem menos medo, esse vai lá e investe. Então, não vai lá. Vê o que esse negócio que o Jonathan está falando de fundo, né? Como é que esse curso de bolsa de valores? Ou como é que esse negócio de P2P Lend? Então, sempre vai ter alguém que vai primeiro, vai passar ali 2, 3 meses, vai ver que o negócio é bom, aí que vai falar para os outros 10. Então, o que eu faço? A primeira coisa é identificar esse perfil. Em sua grande maioria, são conservadores. Então, a gente oferece para eles serviços em cima disso, né? Eu trabalho com 4 tipos de coisas. A primeira coisa é realmente ensinar para eles o básico sobre o mercado financeiro, que eles não sabem. Então, alguns adquirem o meu e-book, né? Outros adquirem minha mentoria para realmente entender sobre o mercado financeiro, como que funciona, quais são as possibilidades que ele tem, porque muitos não fazem ideia das possibilidades que tem, né? Dificilmente eu consigo algum que já vai para a criptomoeda está lá no arrojado, né? Porque como um bom mineiro, ele só acredita naquilo que ele vê, né? Então, criptomoeda para ele praticamente não existe. E quem investe realmente em gado e imóvel, essa pessoa ela vai querer ter uma coisa mais segura. Então, o que a gente faz? Faz uma operação estruturada. Hoje eu tenho uma operação de P2P Lending, que eu pego o dinheiro do privado e levo para o setor público aqui no Brasil,
E esse funcionário público, ele pode usar esse recurso, que são 50% do salário dele, através de um cartão, né, de antecipação. Então, ele vai ter essa antecipação salarial e isso só pode ser usado no comércio local. Então, o que acontece? Com isso, eu aqueço o comércio local, ajudando aquela prefeitura ali também, né, levando mais impostos para a prefeitura. A gente traz um benefício para o funcionário público e um outro benefício maior ainda para o meu investidor. Por quê? Porque esse investidor ele vai estar ganhando nesse spread bancário, né, que é a diferença que os grandes bancos não dão para ele, eu consigo para ele. Por quê? Se o meu comércio local começa ali a ter um produto mais em conta, porque um VR, um Sodexo, por exemplo, cobraria deles 22%, 23%. O nosso produto cobra 15%, né? E eu pego parte desses 15% e passo para esse investidor. Então, ou seja, eu consigo remunerar o meu investidor com uma renda fixa, né? De uma forma, um contrato que ele pode fazer comigo em 12, 24 a 36 meses, e eu consigo realmente criar essa renda residual, onde o meu cliente pode vir ao Brasil, voltar para o Brasil, já com uma renda. Então, geralmente, a gente desenha esse projeto. Então, vai desenhar o projeto. Você quer ter uma casa própria? Então, quanto que a gente precisa para isso? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar também para acelerar esse processo? Então, a gente vai utilizar todas as ferramentas disponíveis. Até consórcio a gente trabalha para que essa pessoa consiga voltar o quanto antes e de uma forma mais barata, e tendo já uma renda no Brasil. Entendi. E me fala uma coisa, você falou também dessa coisa da criptomoeda, blockchain. Como que funciona essa coisa das finanças na era digital? Sim, o que acontece hoje, né? Tudo, né, tá cada vez mais digital, mais digitalizado. A inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida e alguns têm medo, né? Eu falo que algumas gerações têm muito medo do que está acontecendo. Eu sou de uma geração que a gente brinca, né? Que eu estou na geração meio a meio, né? A minha geração ela tende, né, a entender a inovação, mas ela também teve um pé no passado. Então, eu não estou nem atrasado e nem super adiantado como a nova geração, né, que está super adiantada. Então, o que acontece? A blockchain, né, foi a grande inovação de 2008, né, feita por Satoshi Nakamoto, e claro que começou com o Bitcoin, e é sensacional. A estrutura da blockchain hoje é utilizada por várias empresas, vários bancos, inclusive o Banco do Brasil, né, quando criou o Drex, colocou ali a própria blockchain. Então, ou seja, a blockchain, o que eu gosto da blockchain é que é imutável, né? Então, a estrutura que você tem ali, os dados são imutáveis. Eu acredito que no futuro até cartórios todos vão utilizar blockchain, assim como em Dubai já existe, né? Operações todas em blockchain. Então, você já compra um imóvel, automaticamente aquilo já é registrado numa blockchain que é imutável, não tem como aquela informação ser alterada, porque para isso você precisaria de 51% do poder computacional do planeta Terra para alterar uma informação. Essas informações, a cada 10 minutos, forma-se um bloco, então começa outro, e tem as informações desde o primeiro bloco de 2008. Então, é por isso que o Bitcoin se torna tão raro e tão caro, né? Porque ele é algo limitado, né? Então, é como o ouro, né? A gente brinca que o Bitcoin é o ouro digital justamente por isso, porque o ouro, ele é escasso. Então, tudo que é escasso acaba tendo, né? E se tem utilidade, ele acaba tendo valor. E é o que aconteceu com as criptomoedas. Existem as que a gente chama de shitcoins, né, que são moedas que não valem nada, foram criadas até como memes, mas existem moedas que realmente têm valor de mercado e que têm um propósito de uso. Então, quando você tem um propósito de uso, uma escassez, e você tem pessoas realmente utilizando isso, essa moeda tende a ter um valor muito grande. E isso não vai ser só com as moedas digitais. As pessoas têm que entender que estamos cada vez mais caminhando para isso. E não tem como mudar isso. Porque eu lembro, né, que quando a minha avó, eu ia com a minha avó ao banco para ela pegar o salário dela, né, ali todo mês ali da aposentadoria, ela ia lá no caixa e pegava. Quando falaram para ela que ia sair por um cartão, que não era mais ela levar a identidade dela e pegar, ela já ficou assustada. Aquilo para ela foi complicado. No início eu tinha que ir com ela no caixa eletrônico, mostrar para ela, né? E hoje, quando você fala, eu falo com a minha avó, não, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro espécie. Minha avó é uma pessoa que gosta de dinheiro espécie, sabe? Ela gosta de utilizar dinheiro espécie. Eu falo, não, daqui a pouco isso não vai existir mais, vai ser só realmente o dinheiro digital. Tanto que hoje
se todo mundo quisesse pegar o dinheiro de uma única vez, a gente não tem como pegar, porque hoje existe 15% desse dinheiro nos bancos, né? O restante é tudo digital, é tudo realmente online. Então, eu falo que esse é o futuro e é importante as pessoas pesquisarem, entenderem um pouco mais sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial pode te ajudar no dia a dia, como que isso pode te alavancar no que você já faz hoje. Porque quando você usa a tecnologia a seu favor, realmente você vai longe, realmente você vai conquistar muita coisa. Entendi. E uma outra questão, você tem, a maioria dos seus clientes estão nos Estados Unidos, mas você tem clientes aqui no Brasil também, né? E como que você trabalha com esse pessoal? Porque, pelo que eu estou entendendo, você é uma espécie de gestor financeiro pessoal. Tô certo? Exatamente. Eu realmente pego cada cliente como se fosse um filho, né? Como que eu vou fazer para esse filho crescer? Né? Como eu posso ajudar esse filho a crescer? E eu vou ter vários perfis. Eu vou ter o perfil daquele cliente que ele tem pouco patrimônio ou nenhum, mas ele quer alavancar, quer começar de alguma forma. Então, esse cliente, eu sempre falo, a primeira coisa, você precisa de conhecimento. Invista em conhecimento, compre livros, leia bastante, veja podcast, né? Porque você vai aprender. Quando você entender, aí a gente começa. Eu tenho R$100 para investir? Perfeito. Agora vamos começar aqui, porque tem como você investir no mercado financeiro com pouco dinheiro. E as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que precisa ser rico para investir na Bolsa de Valores. Gente, tem ações de R$4, de 4 e pouco, que eu gosto muito, por exemplo. Então, o que acontece? Eu ensino essas pessoas a começar no mercado financeiro. Mas eu também tenho hoje, e acho que a gente chama de high ticket, são alguns clientes que já são alavancados. Eu tenho muitos clientes no agronegócio, então são clientes que passaram, principalmente as últimas 3 safras foram terríveis. Então, o que acontece? Eles têm muito patrimônio, mas estão sem liquidez. Então, para esses clientes também, eu trago soluções. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Home Equity, que é um grande produto hoje no mercado, que a gente pega o patrimônio que ele já tem, ele não vai perder o patrimônio dele, a gente consegue liberar até 60% desse capital para ele, se for um imóvel urbano, se for um imóvel rural, vai ser de 40% a 50%. E esse capital, a gente já ensina ele a aportar na renda fixa, né, do P2P Lending, porque parte desse valor ele pode aportar, que vai cobrir a parcela, e a outra parte ele vai usar como capital de giro no próprio negócio dele. E alguns também já têm aquele sonho de, eu quero mudar de negócio, eu não quero ficar só dependente do agro, o que eu posso fazer? Então, eu vou ter desenhos e desenhos de clientes. Eu tenho clientes que eles querem um pouco migrar. Então, por exemplo, eu faço um desenho para ele que parte daquela área dele, que ele já tem. Ele consegue fazer, por exemplo, uma fazenda solar. Né? Então, você imagina, o sol trabalhando para você. Né? Então, é algo que dá para fazer com um investimento não tão alto, às vezes um investimento que a pessoa compraria uma casa, né? E quem é do agro realmente investe em valores muito altos nessas safras. Então, ele consegue fazer um investimento ali numa usina solar ali para ele, e essa usina vai render para ele R$8.400 por mês por 25 anos. Lembrando que você tem um reajuste anual, então esse 8.400 é um ponto de partida. Então, são vários desenhos que eu faço para cada tipo de cliente, né? Então, a gente tem aquele cliente que realmente ele quer ter uma renda fixa. Ele fala, não, eu preciso de ter uma renda fixa, eu preciso de me sentir seguro. Inclusive, clientes também, empresários, que têm ali uma folha salarial de X. E ele fala, Jonathan, o que eu posso fazer hoje com segurança, que eu posso investir, que me renderia esse valor para me segurar minha folha? Porque ele pode se preocupar em avançar um pouco mais, em até ser um pouco mais audacioso na empresa dele, porque pelo menos ele tem aquilo ali seguro. Então, a gente vai fazer sempre esses desenhos, como você disse, realmente é personalizado. Eu sempre vou estar ajudando cada cliente dentro da necessidade dele, né? Então, a gente vai analisar a necessidade dele, o que ele já tem disponível para ele, quais ferramentas a gente pode usar, e se ele não tem nada disponível, o que a gente pode buscar no mercado. E vai acontecer situações, por exemplo, que eu vou precisar de usar o conhecimento jurídico, né? Que seria a questão de poxa, a pessoa, e acontece muito também com quem fica muito tempo fora do Brasil, tá? Que é aquela questão de saí do Brasil, vendi tudo que eu tinha, peguei empréstimo em todos os bancos, porque eu tinha nome limpo, e fui embora.
Não paguei. O que acontece? A gente sabe que, por lei, depois de 5 anos, essas dívidas caducam no Serasa, SCPC e Boa Vista. Mas essas dívidas não vão caducar nas instituições, né? Então, o que acontece? Quando essa pessoa volta para o Brasil, ele vai tentar crédito. Aí ele fala, mas eu fiquei devendo para o Banco do Brasil. Fui lá no Banco Y, tentei pegar dinheiro e não consigo de jeito nenhum. Tenho o nome limpo, meu score está alto, por que eu não consigo? Né? Quando entra no SCR, ali no Bacen, também não aparece mais o prejuízo, porque tem um período que aparece, né? Depois não aparece mais. Então ele falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que até o fato dele não ter, né, comprado nada, não ter feito nada, também é um fator de negativa. Então, tudo isso a gente tem que ajudar esse cliente, né? Como se faz para ele recuperar isso? E aqueles clientes também que têm já o nome no SPC Serasa, né, que tem dívidas, né, no STR, a gente tem ferramentas jurídicas para auxiliar essas pessoas também a recuperar a sua dignidade e poder de crédito no Brasil. Então, a gente consegue fazer muito isso. E eu tenho feito muito isso aqui para os brasileiros já no Brasil, né? Que estão no Brasil. Sim. E me fala uma coisa, você atende o pessoal que está nos Estados Unidos e que quer voltar para cá, enfim, e você tem casos também da pessoa que saiu daqui, está regularizado lá nos Estados Unidos e ela não quer voltar para cá. No que você auxilia ela, o que você fala para ela investir o recurso dela lá? Comprar imóvel, ações, enfim. Como que é isso lá nos Estados Unidos? Perfeito. Nos Estados Unidos, a gente já tem que trabalhar diferente quando essa pessoa não tem interesse de voltar no Brasil, né? Algumas pessoas têm interesse de ter uma renda no Brasil para ajudar a família. Então, a gente consegue fazer tá aqui, esse aqui é para me ajudar a minha família, esse aqui vai entrar todo mês, eu vou dar para os meus familiares, por exemplo. Mas eu quero investir nos Estados Unidos, Jonathan. O que você me indica? Como que eu faço? Primeira coisa, é claro, a própria Bolsa de Valores americana, que a gente ensina eles a escolher bem os ativos, a analisar um ativo, né? Como ver se uma empresa é boa ou não. Então, ou seja, como a maioria quer uma certa segurança, a gente sempre se preocupa em oferecer produtos, ensinar eles a analisarem produtos de usabilidade total, todos os dias. Todo dia eu preciso de um saneamento básico, todos os dias eu preciso de energia, todos os dias eu preciso de comer. Então, essas são as melhores ações que a gente sabe que não vai ter grandes problemas, né? Porém, a gente tem aquelas pessoas que estão lá, já conseguiram o seu green card, seja casando, seja com o tempo de Estados Unidos, que de tempos em tempos surgem alguns programas que as pessoas conseguem se legalizar nos Estados Unidos, depende do político que estiver lá, ele tem esse interesse, né, de legalizar quem está, algumas pessoas são elegíveis a isso, então essa pessoa, depois disso, ela consegue crédito nos Estados Unidos, ela pode usar isso para investir na sua própria empresa, é uma coisa que eu falo para os meus clientes, invista em você primeiro. Esse invista em você primeiro é o quê? Aprenda a falar inglês. Porque se você não fala inglês, o que vai acontecer? Automaticamente, você vai ficar sempre à mercê de alguém que fala para te conseguir trabalho. Então, a partir do momento que você fala inglês, você tem documentação, você já pode abrir a sua própria empresa. Até o engraçado é que lá, você não precisa nem ter documento, você consegue abrir uma empresa também. Né? Mesmo com o passaporte, você consegue abrir uma empresa lá. Você... tendo a sua própria empresa, você já consegue situações melhores e com documento você consegue financiar imóveis de uma forma muito mais fácil, porque, por exemplo, eu quero financiar um imóvel em Orlando, né? Uma casa de $299 mil. O que vai acontecer? Se você é um imigrante ilegal ou um turista, você pode comprar uma casa lá. Porém, você vai ter que dar 25% de entrada. E a taxa do financiamento provavelmente vai ser muito mais alta. Quando você tem o green card, o que acontece? Automaticamente, essa taxa cai de 3% a 5% de entrada e a taxa de financiamento também cai bastante em tudo. Comprar carro, comprar casa, tudo. Então, essas pessoas, eu sempre ajudo elas a investir, né, em casas, principalmente em lugares turísticos. Por quê? Por exemplo, na área de Orlando, Kissimmee, né, a região de Orlando, vamos assim dizer, Altamont Springs, tudo mais. Você pode comprar casa lá, você pode colocar no Airbnb que você vai ganhar muito dinheiro, porque são regiões que estão o ano inteiro com brasileiros ou pessoas de qualquer lugar do mundo visitando por causa dos parques temáticos. Então, essas são a grande forma de fazer dinheiro lá, em dólar. Né? Outra forma que tem é você comprar casas de leilão, e lá tem muito disso. Como as casas lá, a gente brinca que as casas são a maioria de papelão, né? Parece uma casa de papelão. Você compra essa casa muito barato. Quando eu te falo muito barato, é muito barato mesmo, tá? Eu já vi casas lá sendo arrematadas por valores, assim,
menores que de carro. E o que acontece? Você compra essa casa e lá tem alguns programas que você pode fazer, que você tem um prazo para pagar essa casa de mais ou menos 90 dias. Eu conheço pessoas que têm equipe, né, que vai lá e reforma essa casa em menos de 90 dias, dá aquela, que a gente brinca, né, aquele tapa na casa em menos de 90 dias. E o que vai acontecer? Essa casa automaticamente já vai para o mercado antes do prazo, ele consegue vender essa casa, porque ele já tem parceria com alguns corretores, já vende essa casa, ou seja, ele colocou o dinheiro no bolso muito rápido, sem nem ter precisado tirar o dinheiro todo para pagar a casa, antes dos 90 dias. Isso acontece muito, tem muita gente que faz isso, né? Então, quando você está lá, outra coisa que eu dou dica para as pessoas é quando você vai abrir uma empresa, seja na área de construção, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, ou as mulheres quando vão abrir, né, que a gente fala, comprar o seu schedule, né? O que é esse comprar o seu schedule? A maioria das mulheres chegam lá, elas vão trabalhar para outra pessoa, para outra mulher que já está mais tempo. Então, elas vão limpar a casa. Eu já vi pessoas que fazem diárias assim, com outras e acaba ganhando mais do que, às vezes, a dona do próprio schedule, porque a dona do próprio schedule não sabe administrar o dinheiro dela. Agora, se você for uma boa pessoa em administração, conseguir entender que se você chega lá, porque compra-se, né? Você compra o schedule inteiro. São pessoas que já estão há anos nos Estados Unidos, já estão voltando para o Brasil e eles vendem a carteira, né? O schedule seria a carteira de clientes deles. Então, eles te vendem a carteira de clientes inteira. 30, 40 mil dólares, vai depender da quantidade de casas que elas têm. Elas te vendem esse schedule, então, e te apresentam para todas as donas de todas as casas. Olha, essa aqui é a pessoa que vai ficar responsável e tudo mais. Então, essa é uma forma de você fazer um bom dinheiro. Porque se você tem um bom schedule, você consegue administrar o seu tempo para atender essas casas. Tem algumas helpers, né, que a gente fala, que são as meninas que ajudam na limpeza ali. Você consegue fazer 10 mil dólares, às vezes, por mês, né? Então, ou seja, livre. Acontece muito. Você está falando que a menina que ajuda na limpeza das casas faz 10 mil dólares por mês? Não, a dona do schedule. A dona do schedule. Já vi meninas fazendo 1.900 dólares por semana. Fazer 4 mil dólares por semana, por mês, dá para fazer. Sendo só ajudante. É 20 mil que você está falando? Sendo ajudante. Então acontece muito. E eu tô para te falar que tem pessoas que não querem sair desse perfil de ajudante porque tá ótimo. Eu nunca ganharia isso no Brasil. Eu ganhava um salário mínimo no Brasil. Então eu ganho 20 mil, né, reais aqui, tá ótimo. Então a pessoa fica tranquilíssima. Porque o que ela faz? Se ela tem um marido que às vezes está trabalhando numa obra, junta-se os dois e aluga uma casa, às vezes 1.200 dólares. Lá em South Carolina você tem esses valores, né, que é 1.200 dólares uma casa. E acontece que a maioria das casas tem 3 quartos. Então, muita gente faz o quê? Ou vai alugar um apartamento que é mais barato, tem apartamento de 900, 1.000 dólares, que às vezes tem esses 3 quartos. Você fica, se for casal, fica em um. Se tiver filhos, coloca os filhos no outro quarto e ainda aluga o outro quarto por 600 dólares. Então, olha só, né, o que consegue fazer. Então, se a pessoa tiver um planejamento básico, ele consegue fazer muito dinheiro nos Estados Unidos. Só que a maioria não faz isso. Não cria esse planejamento. E às vezes eu sentava com a pessoa e olhava assim a vida dela, o que ela estava fazendo, e falava assim, poxa, estou perdendo dinheiro aqui. Você poderia fazer isso, 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 isso. Eu já vi pessoas que pegavam um trabalho, só um trabalho. Eu só faço isso, né? Por exemplo, na construção. Eu aprendi a fazer isso, eu só faço isso. Eu aprendi a fazer cerâmica, e vou te falar, cerâmica, se tiver algum pedreiro me ouvindo, vá para lá que você vai ganhar muito dinheiro. Porque é um trabalho que poucos gostam de fazer, porque é um pouco mais pesado. Mas lá, geralmente, a cerâmica, né, você vai colocar, tipo, ou no piso da cozinha, ou, que é muito comum, áreas, e também nos banheiros. Mas os banheiros são diferentes do Brasil, né? No Brasil, a gente tem aquela coisa de colocar na parede inteira, e aqui também na cozinha toda, né? Lá, não. Você vai colocar no box, né, na área do banho, e no piso, só. O resto, geralmente, é gesso pintado. Então, ou seja, um trabalho desse que a pessoa vai ganhar ali 3 mil dólares para fazer um banheiro pequeno, e eu já vi banheiros de 8 mil dólares. Às vezes você chega numa casa, tem 6 banheiros para serem feitos, numa única casa. Então você imagina, e são banheiros gigantescos, né? Porque lá as casas realmente são muito grandes. Então, o que acontece? Existem esses trabalhos, aí a pessoa fala assim, mas eu só estou fazendo isso. E o que acontece? Tem épocas e épocas. A pessoa, por exemplo, que só faz siding, né? O que é o siding? Siding é aquelas, você já deve ter visto aquelas casas americanas que parece que por fora são madeiras, né? São tiras de madeiras. Aquilo não é madeira. As mais antigas, aquilo era madeira. Só que as mais recentes, aquilo ali é uma placa cimentícia, que imita uma madeira. Então, o que acontece? Tem gente que só trabalha fazendo aquilo. E o que acontece nas épocas do ano? Por exemplo, agora, né? É época de furacão, tempestade, tudo mais. Você não vai trabalhar. Então, você vai ficar vários dias em casa,
porque está chovendo, seu trabalho é externo. Se você fizesse uma outra função interna, seja de piso, né, que é o piso de madeira, que é o piso laminado, que é o mais fácil que se tem de fazer, mas em compensação também é o que não se paga muito bem nos Estados Unidos. Mas, igual eu falei, se especializa, faz um piso de cerâmica, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, esse é uma das coisas também que eu ajudo eles a visualizar, né? Você tem que ter todas essas vertentes. Você foi para lá, então, cara, pega tudo que tiver, né? Principalmente se for casa de demolição. Quebrar tudo e fazer de novo. Você ganha muito mais, porque você pode cobrar muito mais por esse trabalho, entendeu? Entendi. E me fala uma coisa. E me fala uma coisa, por exemplo, a pessoa vai para lá, ela conseguiu o green card, etc. Se ela quiser migrar para outra área, por exemplo, eu sou economista aqui no Brasil, me formei em economia, etc, etc, etc. Eu quero trabalhar em um banco. Como que é a realidade financeira dessa pessoa? Sim, o que acontece? Você pode aplicar, sim, de qualquer forma, desde que você esteja legal, você já pode aplicar para qualquer profissão. A gente fala aplicar, tá? É uma coisa que é muito usual lá. Eu vou aplicar para tal trabalho, vou aplicar para tal coisa, vou aplicar para o Green Card. A gente fala muito isso. Então, você tendo um currículo, né, traduz esse currículo e leva, você pode trabalhar em qualquer área, desde que você esteja legal. É igual eu falo com as pessoas, até começar lá no McDonald's, vale a pena. Porque você vai aprender muito, né? Até, poxa, eu vou para o McDonald's porque eu estou com o meu green card aqui, quero aprender a falar inglês. Porque como você vai estar falando com o cliente o tempo todo, você acaba aprendendo, né? Mas se você já tem uma profissão hoje no Brasil e você foi para lá de uma maneira, por exemplo, ilegal, e com o tempo você quis, né, aplicar para o green card, conseguir o green card, é uma opção você realmente aplicar para bancos ou qualquer outra profissão. No caso do economista, Sim. seria nessa área, né? Mas, por exemplo, você também tem a opção de já sair do Brasil com esse documento. Como que você faz? Você procura um escritório de imigração legal aqui no Brasil, né? E você já aplica, olha, eu tenho pelo menos, você tem que comprovar pelo menos 5 anos de formação e pelo menos aí uma média de 5 a 10 anos, o ideal seria 10 anos já de que você está na área, né? Que você tem como comprovar que você faz isso. Como é o meu caso, por exemplo, eu consigo comprovar que eu, né, trabalho na área de finanças há muitos anos. Então, o que acontece? Com isso, eu consigo aplicar daqui para os Estados Unidos. Então, você já chega lá com o Green Card, você já recebe o Green Card aqui no Brasil. Então, isso é muito melhor, porque você já entra lá podendo aplicar daqui para empregos lá. E, às vezes, você já é aceito e já vai para lá já com trabalho em uma empresa lá. Então, você vai receber melhor, você vai ter que pagar todos os seus impostos também, não se esqueça que os Estados Unidos também tem imposto, né? A vantagem é que você vê o imposto sendo aplicado de forma realmente que funciona, né? Eu falo que quando você vai comprar uma coisa na loja, você nunca pode ir só com o dinheiro contado, porque lá é diferente, igual, por exemplo, do supermercado, né? Você vê o preço na gôndola, quando você chega no caixa, é aquele preço mais o imposto, né? O imposto é calculado no caixa. Então, é uma das curiosidades também que algumas pessoas às vezes chegam lá, eu tenho $100, né? Quer comprar $100 de coisa, quando chega no caixa dá 107 ou 108, né? Que é por causa dos impostos. Que fica nessa média. Entendi. 7 a 8. E me fala uma coisa, e na questão financeira, como que seria a renda? Porque a gente está conversando, então a pessoa está trabalhando no Mac, está fazendo obra, ela já consegue comprar um carro, comprar um iPhone, fazer uma locação. Então, supondo que num trabalho administrativo ela vai ter uma renda mais elevada, qual seria a renda média, mais ou menos? Bom, o que acontece? Quando a gente fala de salário mínimo, né? Eu brinco que salário mínimo é ruim em qualquer lugar, né? Mínimo é mínimo. Até para os Estados Unidos, o salário mínimo não é lá grandes coisas. Então, o que acontece? A pessoa que chega nos Estados Unidos, imigrante, ganha mais do que quem está trabalhando de forma legal, por exemplo, no McDonald's. Isso é fato, tá? A diferença da pessoa que tem documentação é acesso a crédito. Então, o que acontece? Quando você chega lá e você não tem nada, mas você tem, por exemplo, eu tenho uma profissão, mas eu tenho um green card, você tem acesso a crédito. Então, realmente, você consegue adquirir
um imóvel ou um automóvel de maneira mais fácil, porque realmente a aprovação é muito fácil, é tudo muito rápido. Eu falo que até para abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito mais rápido do que no Brasil. Né? Aqui tem a questão da junta, vai, demora demais, lá você abre uma empresa com 10 dias, é muito rápido. Então, o que acontece? Quando você é profissional em alguma coisa e você vai para lá já com o emprego, aí sim, você vai ter uma tabela, né, que você vai seguir de acordo com o seu nível de profissionalismo, que você pode ganhar alguns milhares de dólares por ano. E nós estamos falando aí na casa de 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares por ano. Né, isso trabalhando de maneira regular, já indo como uma profissão. 250 mil reais, é isso que você está falando? Anual. Uhum. Mas assim, não é nem para ser um cargo muito grande, é para começar não. Só. Para começar. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, querendo ou não, ele tem essa escassez de mão de obra. Né? Existe essa escassez de mão de obra em vários setores. É claro que eu vou falar para você, falar comigo, Jonathan, o que você não indica uma pessoa que está no Brasil e para lá? Advogado. Advogado eu não indico de forma nenhuma, porque é um mercado que eu já vi que é destrutivo nos Estados Unidos. Realmente os advogados, primeiro, né, que você sendo advogado no Brasil, você não vai conseguir aplicar para ser um advogado nos Estados Unidos, porque você vai ter que praticamente passar por tudo de novo, porque realmente as leis são totalmente diferentes, mas é uma profissão lá que é, assim, avassaladora. Realmente as pessoas lá têm uma situação que é interessante, que quando você forma, eles te pagam um bônus antes de você ser contratado. Assim que você é contratado, só por você ter passado na entrevista, você ganha um bônus. Esse bônus geralmente vai na casa de 20, 25 mil dólares para você ser contratado. Ou seja, eu estou te contratando, estou te dando um bônus porque, parabéns, você passou pelo crivo da entrevista, de tão difícil que é, né? Então, ou seja, você vai ter ali as faculdades principais, né? Harvard, Princeton, são faculdades muito boas, muito reconhecidas. Então, se a pessoa vem dessa faculdade, já se espera muito dela, né? Então, são profissões que eu não indico. Mas, por exemplo, a pessoa economista, financista, ou a pessoa que vem, por exemplo, dentista. Cara, é sensacional você formar no Brasil e aplicar para ir para os Estados Unidos, que é uma profissão que paga muito. É muito caro qualquer coisa relacionada à saúde nos Estados Unidos. É extremamente caro. Então, ou seja, às vezes você é brasileiro, vai para lá e acaba de abrir seu consultório, que é uma coisa que você pode aplicar para abrir um consultório lá, você pode cobrar um pouco mais barato do que o mercado de lá. Então, mesmo mais barato, você vai estar ganhando muito dinheiro, muito mais do que você ganharia no Brasil. E os brasileiros vão ficar extremamente felizes, porque, primeiro, tem a dificuldade de falar, né, não sabe o idioma, tem essa dificuldade de explicar, né, tô com isso na boca. Então, o que acontece? Né? Eu tô te falando que eu já vi isso. E, assim, é uma situação de amigos meus falam assim, pô, não sei explicar que eu tô sentindo uma dor em qual dente, né? Então, às vezes, eles procuram um brasileiro ali para isso. Então, ou seja, é uma excelente profissão para se aplicar, essas relacionadas à saúde. É muito bom mesmo. Eu tive amigos que foram... tá aí uma coisa também que eu falo, que o brasileiro, quando vai para lá, tem que pensar bem, porque as pessoas reclamam muito do SUS no Brasil, né? Ah, que o SUS isso, que eu esperei aquilo. Gente, o SUS é espetacular. Quando você se compara aos Estados Unidos, por quê? Lá você vai ser muito bem atendido. Você vai chegar no hospital, é uma emergência, vão te atender muito bem, vão te levar para um quarto maravilhoso, você vai ser tratado igual um rei. Aí você fala, poxa, que incrível. Só que a conta chega. Né? E quando a conta chega, é assustador. Porque a gente levou um amigo nosso que cortou um dedo numa máquina dessas de cortar cerâmica, e quando chegou lá, o que aconteceu? Eles fizeram, simplesmente, né, deram alguns pontinhos ali, enfaixaram, $1.900. Ou seja, o que o cara ganhava no mês inteiro foi por causa de pontos na mão, né? Então, ou seja, você imagina, até brinquei com a pô, dava pra pegar aquela máquina de pregar e pregar seu dedo e resolver o problema. Era mais barato. Sim. Acontece muito isso. Sim. E me fala uma coisa, e qual conselho que você daria para quem está querendo imigrar para os Estados Unidos hoje, ou quem de repente está lá, que é um recém-imigrante? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Ela vai levar para alguns desenhos, né? Eu falo que a primeira coisa é que é aquela pessoa que quer ir para os Estados Unidos. Primeiro, tente um visto, tá? Se você tentou e foi negado, aí eu até não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Mas aí eu entendo você querer atravessar pelo México. Lembrando que você tem que estar preparado física e psicologicamente. Por quê? Todas as histórias que eu escutei são muitas, e muitas muito tristes, porque nem todo mundo chega, nem todo mundo consegue atravessar.
Existem coiotes e coiotes, pessoas e pessoas. Eu escuto várias histórias e as histórias são: o coiote te leva até tal lugar e dali ele não sabe nem quem é o outro coiote que vai te levar dali adiante, nem quando, nem como vai ser isso, porque tudo é muito na hora. Então a pessoa não fala espanhol, ela está no México, geralmente são mexicanos que vão fazer essa travessia. Ele simplesmente vai te deixar num lugar onde você não tem estrutura nenhuma, e você vai ter que atravessar na hora que ele falar. Então, por exemplo, é agora. Liga para você, pega aquele grupo de pessoas e leva para um lugar e joga na mão de outra pessoa e você vai atravessar ou por esgoto, ou por deserto, ou vão cortar grade e vão passar, ou você vai ter que pular alguma coisa, nadar. Existem N lugares para se atravessar ali dos Estados Unidos. E isso são nos vácuos. Ou seja, a polícia saiu, foi para outro lugar, é agora, vamos embora. Então, ou seja, a pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente para passar por isso e fisicamente, porque ela vai passar N situações. Então, vários dos meus clientes, né, até que já voltaram para o Brasil, passaram com criança pequena, e geralmente alguns, eles chamam de caicai, né? O negócio é atravessar, porque alguns eles fazem o quê? Eles atravessam, como você não tem uma passagem, você nunca atravessou, atravessa pelo esgoto, ou seja por onde, atravessou, andou um pouco dentro dos Estados Unidos, você não pode ser pego aqui, né, pela polícia mexicana. Então, uma vez que você atravessou, o que acontece? Muitos se entregam. Esses que se entregam vão ficar alguns dias presos, é normal, e vão responder processo dentro dos Estados Unidos. O que acontece hoje? Como existe um volume muito grande de pessoas que imigram de vários países, né, principalmente dos países da América Latina, o que acontece? Ele demora, vai levar anos esse processo. Então, dentro deste período, você, algumas vezes, vai conseguir estar documentado. De que forma? Você consegue um documento provisório para trabalhar nos Estados Unidos, né? Para estar ali, para ficar ali enquanto você responde processo. Mas, em compensação, eles podem de uma hora para outra falar assim, agora você vai ser deportado. Então, você imagina, você vai numa audiência e agora você vai ser deportado. E a sua família? Como é que você vai fazer? Então, acontece várias situações. Então, eu falo, primeiro, meu conselho é, esteja preparado psicologicamente para tudo isso. Esteja preparado fisicamente para essa situação que você vai passar. Se você conseguir de forma legal, é o ideal, né? Imigrar de forma legal. Mas a gente sabe que essa não é uma grande realidade do brasileiro, né? Não é a grande realidade da grande maioria das pessoas. Então, está preparado para isso? Chega nos Estados Unidos com propósito. Tenha uma ideia do que você quer fazer. Eu quero ficar tanto tempo, eu preciso de tanto, eu preciso trabalhar tanto, e tenha pelo menos o básico do inglês para você não ficar à mercê de ninguém. Então, esse seria o conselho para quem quer ir, tá? Agora, para quem já está lá, pare de perder tempo e decida o que você realmente quer fazer. Você quer viver nos Estados Unidos? Busque uma forma de viver legal. Porque você pode simplesmente falar, eu quero viver aqui nos Estados Unidos, mas eu vou ficar ilegal. Esse ilegal pode ser que muitas pessoas tenham sorte de anos até morrer, como tem pessoas que podem ser presas de uma hora para outra, por causa de uma bobagem que fez ali, ou foi fazer uma viagem para outro estado onde a tolerância imigratória não é tão grande, né? Então essa pessoa acaba tendo que voltar para o Brasil. Será que essa pessoa, depois de anos, tem condições de fazer essa travessia de novo? Né? Será que essa pessoa já não tem família lá? Então, são várias situações. Então, eu falo, prepare-se, tenha pelo menos o básico, já que você quer viver nos Estados Unidos, o básico no Brasil. Porque se alguma coisa acontecer, você tem para onde voltar, você não vai simplesmente voltar sem nada. Entendi. E me fala outra coisa, nosso horário já está vencendo. Como que as pessoas fazem? De repente a pessoa quer um conselho, quer uma consultoria, quer uma mentoria sua, tem algum telefone, algum contato? Tem sim. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né, que todo mundo pode acessar, e também o meu telefone. O meu Instagram é @JonathanFelixOficial. Me chamou ali na DM, a gente marca uma reunião para entender a sua demanda, ou o meu telefone, que é, como um bom mineiro, eu nunca mudei, já tem 16 anos que eu tenho esse número, que é o 31 99474 6000. Maravilha. Maravilha. Então é isso, eu quero agradecê-lo por esse tempo aqui no programa com a gente. Foi muito bom, deu para aprender muita coisa contigo e vamos marcar para a gente voltar a bater esse papo, a conversar um pouco mais, você trazer experiências, enfim, para a gente continuar avançando.
Vai ser uma honra, José. Muito obrigado, né, por esse espaço no seu programa. E vai ser uma honra trazer alguns clientes de sucesso, né? Aqueles que já voltaram para o Brasil e aqueles que querem viver nos Estados Unidos. Vai ser uma honra. Obrigado. Tchau, tchau.